Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e estou começando aqui com vocês uma das aulas que abordará o estudo de caso na perícia social. A gente tem insistido, né, na visibilidade que essa ferramenta, né, esse instrumental do serviço social, muitas vezes passa desapercebido, apagado, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a elaboração do estudo social, né? Como sendo a principal construção que a gente tem em termos de produção de conhecimento acerca da realidade dos nossos usuários, mas eu tenho muito chamado a atenção para dar visibilidade, né, ao estudo de caso relacionado ao estudo social. E eu gostaria, né, aqui, de uma forma bem didática, né, assim, quase que tentando destrinchar, né, assim, pormenores, como que se dá essa construção do estudo de caso, né, em relação àquilo que a gente está aí trabalhando. Primeiramente, né, assim, né, falando aí de uma forma bem, como é que eu posso dizer, né, didática, né? A gente tem a possibilidade de entender que esse estudo de caso, né, quando que é o momento que ele começa, né? Que a gente fala tanto aí dele, mas a gente precisa entender que ele tem o seu início, né, bem ali no momento que a gente recebe a demanda, né? Quando na perícia judicial, o que acontece com as colegas é que muitas vezes, né, recebe aí um dado, eu costumo dizer que é um dado cru, né? É aquele dado que ainda não foi lapidado, né? Você recebe assim um monte de informação que não são produzidas pelo serviço social, são produzidas, né, por outras áreas, o olhar específico, né, do direito e às vezes de outras áreas, médica, tá? Mas então você só tem aquele elemento ali para a tua construção. E depois, num segundo momento, você também, né, tem ali a sua demanda institucional, que é quando você começa a ter ali um apanhado da situação, né, ou por meio desse trabalho individual autônomo que é realizado por muitos assistentes sociais nesse cotidiano. Então, assim, a gente precisa, né? Essa arte aí que eu fiz, né? É esse esforço que eu falei para vocês, de ser bem didática, né? Então, assim, quando a gente ainda está nessa dimensão aqui do dado bruto, né? Aqui é o dado bruto, né? Digamos assim, é o dado que chega como dado, né? Assim, dado como dado, né? Assim, o existente. Parece que essa daqui é a realidade vivida, né? É a realidade exata. Mas nós no serviço social, a gente parte de uma teoria que ela existe para colocar interrogação, né? A gente fala de perspectiva crítica e é exatamente isso que a gente começa a fazer. A gente recebe o dado, né? Uma querela, uma celeuma, uma questão entre partes, e aí a gente começa a levantar esses questionamentos para esse dado. É isso que a gente precisa entender, né? E esses questionamentos são parte da literatura do serviço social. Então, veja bem, o estudo de caso começa, né, que é esse momento aqui, ele começa quando eu pego o dado, como ele chega, tá? Ah, você tem aí uma situação, né, de disputa, de medida protetiva, você tem aí um dado de, né, a ampliação do benefício, da prestação continuada, você tem uma realidade que foi te apresentada, mas ainda não é o estudo de caso. O estudo de caso, ele começa quando você começa a colocar essas interrogações para o dado, né, construído, e para o dado, né? E aí você vai olhar para esse dado, para essa realidade aqui, né, recebimento da demanda,
à luz da referencialidade teórica, metodológica e técnica operativa para o serviço social. Né? Você vai fazer uso, né, dessas, digamos, dessas leituras, né, que já estão dadas pela literatura do serviço social, né, digamos assim. É claro que uma coisa muito difícil que eu tenho visto, né, para os colegas que é muito difícil, é exatamente casar, né? Criar aí, eu vou já deixar vocês falarem, porque vocês forem chegando aqui, eu fui tentando adiantar, porque como o assunto é muito grande, depois vocês vão poder assistir aqui, né? Como a gente tem muita coisa para falar. Então, assim, uma coisa que eu tenho percebido entre os colegas é que está sendo muito difícil, né, casar esse dado, né, que recebem e, digamos assim, colocá-lo aí uma problematização à luz dessa literatura. Mas a gente precisa entender que o pulo do gato de qualquer demanda, ação do serviço social começa aqui, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Porque quando a gente começa a fazer o estudo de caso, né, dessa demanda que nós recebemos, só depois a gente está pronto para operacionalizar o estudo social. Por quê? A gente já fez as indagações corretas, tá? Para o caso que a gente tem na mão, para a demanda que a gente tem na mão, e a partir desses questionamentos que a gente vai buscar as respostas, por meio da instrumentalidade, né, da profissão, né, por meio das ferramentas do trabalho do assistente social. E, a partir, né, dessa busca, é que a gente começa a sistematização, né, de cada intervenção e começamos aí, olha só, tá? A gente já chega aqui a um momento bem importante daquilo que a gente estava falando, porque, veja só, quando a gente ainda está recebendo a demanda, a gente está com um dado, né, que eu estou chamando do dado cru, né, da realidade como ela está se apresentando dentro do seu imediatismo. Depois que eu passo pelo estudo de caso, depois que eu começo a construção do estudo social, né, passando pelas intervenções, eu já vou ter esse dado aqui problematizado. Esse dado que eu tenho agora capacidade, condições, por aquilo que eu levantei dentro dessa instrumentalidade de visita domiciliar e uma série de coisas, de fazer uma interpretação e análise com base na literatura. Pessoal, eu diria que é isso aqui que justifica o nosso salário, né, dentro daquilo que a gente é solicitado. Porque eu costumo dizer, né, o dado como ele é apresentado, ele não é ainda um trabalho, ele ainda não é um dado trabalhado pelo serviço social. Ele é um dado trabalhado por qualquer outro olhar, né? E a partir dos questionamentos que a gente faz e começa a construir o estudo social, e aí, com base nas nossas sistematizações de intervenção, é que a gente vai começar agora a imprimir o olhar do serviço social, a especificidade. E aqui é dentro dessa interpretação e análise com base dentro da literatura. E por que eu estou dizendo que é ali que a gente começa a justificar o salário do serviço social, né? Aquilo que a gente é remunerado? Porque é nesse momento que a gente está fazendo realmente o que o nosso saber ele foi chamado. Só que duas coisas eu vejo que acontecem nessa situação. Primeiro, que muitos profissionais não têm essa identidade, essa visualização, e parece que ela está sendo solicitada para corroborar aquilo que é o dado informado. Entende? Isso é uma coisa. A segunda coisa é que parece que aquilo que é o ponto alto do trabalho do assistente social, né, está aqui, nessa redação final, né? Quando, na verdade, não é assim. A redação final, sabe, ela é fruto daquilo que eu coloquei ali, né, que é análise, né, e interpretação com base na literatura profissional. Só que parece que os colegas, às vezes, se perdem nesse trajeto aí, por isso que eu estou tendo aqui
o cuidado de ser tão didática, né, para ficar bem visível, porque parece que os colegas, na prática, o que eles visualizam? Eles visualizam esse momento aqui de receber a demanda e esse momento aqui da redação final. Nem o que está sendo construído aqui, né, que pode ser utilizado por meio de VD, entrevista, uma série de instrumentos, eles aproveitam, né, trazem dados basais e não dados que possam fazer relevância naquilo que ele está fazendo e também relevância para aquilo que é a situação tal qual ela foi recebida, né? Então, a gente não está tendo, se pegar aqui, se a gente pegar muitos, sei lá, relatórios, laudos, né, a redação final, a gente vai se perguntar o que acrescentou em relação àquilo que é a demanda inicial, né? Trazer dados elementares que qualquer administrativo poderia ter colhido, tal qual, né, assim, informações, né, de renda, coisas desse tipo. Então, assim, a gente precisa imprimir mais conhecimento, produzir mais conhecimento a respeito dessa situação, de forma que as pessoas, quando pegarem os nossos laudos, os nossos relatórios, vai dizer isso aqui foi feito por um profissional, entende? Então, esse é um momento inicial aqui da nossa fala,